Para o meu aniversário, os meus pais enviaram-me uma caixa de presente. O meu marido olhou para ela e disse: "Não a abras." Eu perguntei: "Por quê? Não vês?" Eu olhei mais de perto e fiquei paralisada. Não a abri. Fiz outra coisa em vez disso. 30 minutos depois, a polícia estava à porta. Não sou uma grande fã de aniversários. Não faço festas. Não publico selfies dramáticas com 34 e a prosperar. Honestamente, esqueço-me que é o meu aniversário, até o meu marido me comprar uma tablete de chocolate e fazer uma piada parva sobre estar casado com uma mulher madura. Isso é celebração suficiente para mim. Por isso, quando o meu telemóvel tocou no dia antes do meu aniversário e a minha mãe estava na linha, soando como se alguém lhe tivesse injetado xarope diretamente na artéria carótida, já sabia que algo estava errado. "Oh, querida, enviamos-te uma pequena surpresa. Deve chegar mesmo a tempo." Mesmo a tempo. Como se os meus pais alguma vez tivessem sido pontuais para algo que não envolvesse a minha irmã. Então, entrei no jogo. Disse: "Oh, está bem, obrigada." Ela riu-se. Riu-se. A minha mãe não se ria assim. "Não é nada de especial", disse ela. "Apenas um sinal do nosso amor." Foi nesse momento que devia ter percebido. Não pelo que ela disse, mas porque disse amor. E não o seguiu imediatamente com um lembrete de que sou demasiado sensível. Mas queremos acreditar, sabes? Mesmo depois de 34 anos de migalhas, mesmo quando nos treinamos para não esperar nada, uma parte estúpida de mim pensou: talvez seja real, talvez estejam a tentar. Não estavam. De qualquer forma, é o meu aniversário. O meu marido, João, faz-me panquecas e deixa-me beber café na cama enquanto ele atende uma chamada de trabalho no outro quarto. É pacífico, confortável. E então, a campainha toca. Uma caixa de cartão de tamanho médio está no tapete, sem fita, sem etiqueta de presente, sem balão reluzente de feliz aniversário. Apenas uma caixa, castanha simples, etiqueta impressa, selada como se tivesse sido embalada por um robô. O João pega nela, leva-a para a cozinha, pousa-a. Depois fica a olhar para ela como se pudesse ganhar pernas e fugir. Eu digo: "Isso é dos meus pais." Ele não diz nada. A mãe ligou ontem, disse que me iam enviar um presente. Ainda assim, nada. Depois, não a abras. Eu rio-me. "Por quê? Achas que está amaldiçoada?" O João não ri. Acena para a etiqueta. Então eu olho. Olho mesmo. Sem caligrafia em lado nenhum. Nem na etiqueta, nem nas costuras. Apenas uma etiqueta de envio impressa com o meu nome e morada. A morada de retorno. Uma caixa postal. Não a rua deles, nem mesmo a cidade deles. Começo a sentir um pouco de frio. O João aproxima-se mais e bate na borda da caixa com um dedo. "Ali", diz ele. "Vês?" Eu inclino-me. O meu coração tropeça. Depois cambaleia. Tudo dentro de mim fica imóvel. Não exatamente medo. Ainda não. Apenas um pavor com um rosto familiar. Não digo uma palavra, nem o João. Ele apenas recua de novo, completamente, em silêncio. E é quando o meu telemóvel toca de novo. É a minha mãe. O João olha para o ecrã. Eu olho para ele. Deslizo para atender e ativo o altifalante. "Querida, chegou." Eu pauso. O João não se mexe. O meu polegar paira sobre o botão de desligar, mas não o pressiono. "Sim", digo. "Chegou. Abriste-a?" Olho para a caixa. "Sim, minto, abri. É linda. Obrigada. Oh, querida, só queríamos lembrar-te o quanto te amamos. És a nossa menina, não esqueças isso." O meu estômago cai porque a minha mãe nunca disse isso, nem quando me formei, nem quando me casei, nem quando chorei no sofá dela depois de um aborto espontâneo há 2 anos. O João olha para mim. Eu abano ligeiramente a cabeça. "Bem", diz ela, toda cantada, "só achamos que mereces algo bonito. És tão forte." "Sempre foste." Depois desliga. Não digo nada por um tempo, nem o João. A caixa fica entre nós, como se estivesse a observar. Odeio o quão simpática ela foi, digo finalmente. "Eu sei", diz o João. "Ela só me chama querida quando está prestes a mentir." "Eu sei. E eles nunca enviam presentes, nem no Natal. Lembras-te daquela vez em que deram à minha irmã
uma bicicleta de fitness e a mim uma vela perfumada do posto de gasolina? O João ri-se. Acho que a vela estava usada. Acho que estava fora de prazo. Ficamos ali mais um tempo. Quero atirar a caixa pela janela, mas também incendiá-la. O que é contraditório, mas a minha família também é. Eventualmente sento-me. O João faz chá. A caixa fica no balcão. Não a abrimos. Nem lhe tocamos de novo. Fica ali, ocupando espaço. Sem dizer nada, dizendo tudo. 30 minutos depois, há uma batida à porta. Não é um vizinho. Não é a Amazon. É um uniforme. É a Rita? Eu aceno. Recebemos um relatório sobre um pacote entregue nesta morada. Importa-se que entremos e façamos algumas perguntas? E é aí que paro por agora, porque a caixa ainda lá está. E tudo o que veio com ela também. Para entender como chegamos aqui, precisas de entender a minha vida, ou pelo menos precisas de entender a Elisa. A Elisa é a minha irmã mais nova por 3 anos, mas mais leve por cerca de 1000 quilos emocionais. Se eu sou dever, ela é deleite. Se eu sou a que se lembra dos aniversários de todos, a Elisa é a que simplesmente não consegue lidar com esse tipo de pressão agora. Ela era a menina de ouro, não de uma forma brilhante e superdotada, mas como numa forma de não a deixar chateada. Chorava facilmente. Esse era o poder dela. Eu não. Esse foi o meu erro. Acho que tinha 8 anos da primeira vez que assumi a culpa por algo que não fiz. Tínhamos este vaso horrível no corredor. Cerâmica verde escura, provavelmente valia 12 euros, mas tratado como a joia da coroa da família. Um dia partiu-se. Barulho alto, grande confusão. A Elisa estava ao lado, lábio inferior a tremer como num desenho animado. Lembro-me de entrar no corredor e saber o que ia acontecer, como um reflexo. Quando a mãe apareceu e começou a gritar, a Elisa apontou para mim. A Rita fez isso. Assim mesmo, sem aquecimento, sem contato visual. Apenas traição. Limpa e fria. Eu não tinha tocado na porcaria, nem tinha passado por ali. Mas não disse nada, porque era mais velha, porque ela estava a chorar, porque sabia como este filme acabava. A mãe olhou para mim como se eu fosse um puzzle decepcionante que não conseguia guardar na caixa. Bem, é a irmã mais velha. Devias estar a vigiá-la. Fui mandada para o quarto. A Elisa ganhou um gelado. E foi isso. Outra vez, acho que tinha 12 anos, a Elisa pediu emprestado o meu casaco favorito, usou-o na escola, sujou-o com tinta durante uma aula de artes plásticas e depois culpou-me por não lhe dizer que era especial. A mãe só acenou, como se fizesse sentido. Por que não o escondeste melhor, Rita? Sabes, ela ainda está a aprender limites. Aquele casaco tinha sido um presente da minha avó. A Elisa nunca pediu desculpa. Disse que exagerei. Depois chorou. Depois ganhou gelado. E eu aprendi de novo. A verdade não te dá conforto. As lágrimas dão. Quando éramos adultas, não éramos tanto irmãs como 2 pessoas que cresceram na mesma casa e tentavam manter a paz sempre que os nossos pais estavam ao alcance do ouvido. A Elisa não foi para a universidade. Fez uma certificação de yoga, vendeu óleos essenciais durante 3 meses, criou uma conta de Instagram de arte espiritual, que era na verdade só reposts de imagens do Etsy e fotos dela com canecas de café em praias. De alguma forma, nada nunca falhou, apenas evoluiu. Foi o que os meus pais disseram. Ela está a encontrar o seu caminho. Tem uma alma tão criativa. Nem toda a gente se encaixa no molde, Rita. O que é hilariante, porque nunca quis que a Elisa se encaixasse no molde. Só queria que ela me devolvesse os 600 euros que pediu emprestado para lançar a linha falhada de bombas de banho. Mas não disse isso. Apenas observei de uma distância emocional segura enquanto ela falhava para cima, com os meus pais a aplaudir ao fundo. Há cerca de 1 ano, recebi uma chamada da mãe. Queria levar-me a almoçar. Só eu? Perguntei. Ela disse como se fosse um presente, como se devesse estar grata. Encontramo-nos num restaurante do campo à mesa que ela sempre fingia adorar, mas secretamente chamava caro demais. A Elisa já lá estava, bebendo um smoothie de couve e parecendo uma blogger de lifestyle de desconto.
Elas estavam amigáveis, demasiado amigáveis. Pedimos conversa de circunstância. Depois a Elisa atirou-me com isso. Então estava a pensar: importas-te que use o teu nome e morada para algo? Só para uma conta de negócio. Para esta coisinha de arte em que estou a trabalhar. Não é nada suspeito. É só mais fácil porque estou entre contratos de arrendamento e tu és tão estável. Aquela palavra, estável, sempre significava o mesmo. Aborrecida, previsível, fácil de culpar. A mãe interveio. Achamos que fazia sentido. És boa com papelada e é só temporário mesmo. Não fiquei zangada, nem hesitei muito. Apenas disse, não. Calma, quieta, absoluta. A Elisa piscou os olhos. Sorriu depressa demais. Ei, bem, tudo bem. O almoço acabou cedo. Depois disso, começou o congelamento. Não dramático, apenas gradual, mais frio, mais seco. O convite de Natal perdeu-se. O meu pai enviou um e-mail passivo-agressivo sobre não apoiar projetos familiares. A Elisa deixou de me seguir no Instagram. Nem notei até uma amiga me dizer. Disse a mim mesma que não me importava, mas importava. Acho que uma parte de mim pensou que voltariam, que respeitariam o limite, que dizer não me tornaria a vilã. Em vez disso, seguiram em frente sem mim, o que era honestamente bom. O silêncio é melhor que o caos, e construí uma vida bastante pacífica, uma casa tranquila, um marido bondoso, ninguém a gritar, ninguém a chorar por encomenda, nenhum vaso partido no corredor. Mas quando aquela caixa aterrou à minha porta, no meu aniversário de todos os dias, algo em mim soube. Não era aleatório. Não estavam a ser simpáticos, estavam a ser cuidadosos. O João bateu na borda da caixa. Ali, vês? Inclinei-me. O meu coração tropeçou, depois cambaleou. Não era só a etiqueta, era tudo. A fonte, o plástico, o alinhamento do código de barras. O tipo de detalhes que só notas quando os vês de perto antes. E eu tinha. Há um ano, passamos pelo apartamento da Elisa, eu e o João, para devolver uns pratos. Ela estava atolada em amendoins de embalagem e chamava-lhe inventário. O corredor dela parecia um armazém, caixas por todo o lado. Sentiam-se da mesma forma, mesmo logótipo, mesmo brilho, mesmo cheiro, como verniz e cola a derreter. Ela riu-se quando peguei numa e disse-me para a pousar. O fornecedor é rigoroso, disse ela. Eles rastreiam quem abre o quê. Chamou-lhes rigorosos, não cuidadosos, não caros, rigorosos. E agora o mesmo fornecedor enviou uma caixa para mim, diretamente com o meu nome, não reembalada, não reciclada, etiqueta nova, selo novo, caixa nova, deles para mim. O João não disse mais nada. Não precisava. Isto não era um presente que enviaram usando uma caixa velha. Era um envio deliberado, do tipo que a Elisa nunca deixa ninguém tocar. E de alguma forma aterrou no meu balcão da cozinha. Não falei porque não havia uma única coisa que pudesse dizer que não soubesse a traição. Depois de ver a embalagem, já sabia. Depois veio a chamada. A minha mãe, charoposa e suave, a perguntar se recebi o nosso pequeno presente. Disse-lhe que sim. Disse que a abri. Disse que era linda. Não o tinha feito. O João ficou ao meu lado na cozinha, braços cruzados. Peguei no telemóvel, ativei a gravação e pus no balcão ao meu lado. Não por instinto, não por paranoia. Porque já tinha visto a caixa. Porque sabia o que era isto. Não me estavam a enviar um presente. Estavam a enviar-me um problema com o meu nome já impresso nele. A batida veio menos de meia hora depois. Abri a porta a um agente uniformizado, educado e inexpressivo daquela forma treinada. É a Rita? Acenei. Recebemos um relatório sobre um pacote suspeito entregue nesta morada. Importa-se que vejamos? O João apareceu atrás de mim. Abri mais a porta. Claro, disse. A caixa ainda estava no balcão por abrir. Mesmo as bordas seladas, mesmo o peso que não conseguia sacudir desde que chegou. Gesticulei para ela. É essa, disse. O agente aproximou-se, olhou como se pudesse mexer-se. O parceiro ficou atrás, olhos a varrer a cozinha, como se tivéssemos um armazém debaixo da mesa. Foi endereçada a si, perguntou.
Sim, presente de aniversário dos meus pais. Abriu-a? Não. Ele acenou uma vez. Importa-se que a abramos? Força. Foram metódicos. Luvas, cortadores, tudo pelo protocolo. A aba abriu com um som seco. Dentro, plástico bolha. Peças decorativas. Do tipo de coisas sem alma que as pessoas pagam caro quando querem parecer cultas. Algumas figurinhas, um certificado de autenticidade e uma guia de envio com o meu nome, claro. Um agente digitalizou um código QR no fundo de uma peça. Olhou para o parceiro. Trocaram um olhar que não consegui ler. Sabe o que são estas? Perguntou o primeiro. Parecem arte. Mais ou menos, disse. Sabe de onde vieram? Abanei a cabeça. Já vos disse, os meus pais enviaram como presente. Tem prova disso? Peguei no telemóvel e reproduzi a gravação. A voz da minha mãe saiu brilhante e oca. Recebeste o nosso pequeno presente? Só queríamos mostrar o quanto te amamos. És a nossa menina. Parei ali. Era suficiente. O agente acenou. Vamos levar isto conosco. Não está acusada por agora, mas este envio coincide com materiais numa investigação ativa. Dei um sorriso apertado. Sem problema. Reembalaram como se fosse um risco biológico, agradeceram de novo e saíram pela porta da frente com o João atrás. Sentei-me à mesa da cozinha. O meu café ainda estava quente. Isso pareceu ofensivo de alguma forma, como se o universo estivesse a sugerir que tudo era normal. 3 horas depois, o telemóvel tocou de novo. Não verifiquei o número, não precisava. Atendi. A voz da minha mãe já não era suave. Como pudeste? Não respondi. Disseste à polícia que era da Elisa. Disse-lhes quem enviou o pacote. Disse, fostes vós. Sabes o que isso significa para ela? Sim, sei. Podias ter ficado calada. Podias ter dito que era um erro. Ligaste-me. Confirmaste que chegou. E depois denunciaste-os. Não tivemos escolha. Sempre há escolha. Se o encontrassem na tua casa, acabava ali. Silencioso. Contido. Ninguém mais se magoa. Então enviaram bens roubados para a minha casa, no meu nome, e esperaram que fosse burra o suficiente para os abrir. Silêncio. Depois a voz do meu pai entrou. Baixa. Medida. Achamos que... Confiscariam os itens e seguiriam em frente. Não pensamos que rastreariam até aqui, mas pensaram que rastreariam até mim. Rita, és mais forte. Sempre foste mais forte. Usou o meu nome. Usaram a minha casa. A Elisa não é feita para isto. E eu sou. Não tens filhos. Recuperarias. Ali. Essa era a razão. Essa era sempre a razão. Sempre foste a fria, disse a minha mãe. E agora olha o que fizeste. Não respondi. Desliguei a chamada. O João voltou ao quarto, uma chávena de chá em cada mão. Pousou uma à minha frente e não perguntou nada. Olhei para o balcão. O espaço onde a caixa esteve parecia uma cicatriz. Realmente pensaram que a abriria, disse. O João sentou-se à minha frente. Realmente pensaram, disse. E foi tudo o que havia a dizer. Uma semana depois de a polícia levar a caixa, o detetive ligou-me de novo. Estava a meio de uma taça de cereais. O João tinha acabado de sair para o trabalho. O sol estava a fazer aquela coisa quente na janela. Sabes, quando as coisas parecem que podem ficar bem de novo. Depois o telemóvel acendeu. Número desconhecido. Claro. Rita, tens uns minutos? Para quê? Por que não queimar tudo antes do pequeno almoço? Precisamos de confirmar algo. O teu nome aparece em múltiplos documentos relacionados com o negócio que a tua irmã operava. Alguma vez registraste um negócio no teu nome? Não. Alguma vez te listaste como coproprietária ou gerente de alguma empresa ligada a vendas de arte, plataformas de revenda ou cadeias de fornecimento internacionais? Ri-me mesmo. Uma vez tentei vender uma estante no Facebook Marketplace. Isso é o mais longe que a minha empreendedorismo foi. Ele não riu, nem um riso de pena. Há uma assinatura digital arquivada com o teu nome e um endereço de e-mail de negócio ligado a uma conta agora suspensa. Deixa-me adivinhar. Rita Weller 73 em arteesquisita.com. Termina em .designs. Claro que sim. Importas-te de olhar para a assinatura digital?
Enviou-a. Demorou uns 3 segundos a confirmar o que já sabia. Não era minha. Quer dizer, era o meu nome, sim. Só não na minha caligrafia. Como se alguém tivesse tentado imitá-la depois de olhar para o verso de um cartão de aniversário uma vez. É a tua assinatura? Não. Reconheces este e-mail? Não. A tua irmã ou pais podiam ter acesso a algum dos teus documentos antigos? Pausei. Sim, há anos. Coisas de impostos, cópias de ID. Costumava confiar neles. Foi a última vez que disse essa frase em voz alta. Passado e tudo. Ele explicou o que encontraram ou tentou. De qualquer forma, o meu cérebro transformou parte em estática. Uma licença de negócio arquivada no meu nome. A minha morada antiga listada como centro oficial de devoluções. Rastro digital, apontando para os dispositivos da Elisa. Contratos de fornecedores, ligações de pagamento e uma conta de e-mail falsa completa fingindo ser eu. Tecnicamente, foste listada como parceira silenciosa há mais de 1 ano, disse ele. Quis dizer algo afiado, algo esperto, mas tudo o que consegui foi, claro que fui. Perguntou se estaria disposta a fornecer uma declaração escrita confirmando que nunca autorizei nada. Disse sim. Enviei-a nessa tarde. Até inclui uma cópia da minha assinatura real para comparação, caso alguém precisasse de ajuda a jogar ao detetive. Agradeceu pela cooperação e disse que seguiriam se tivessem mais perguntas. Foi isso. Não me disse o que aconteceria a seguir. Não disse o nome da Elisa de novo. Não disse a palavra acusações. Não prometeu justiça. Apenas agradeceu e desligou. O que, honestamente, pareceu mais honesto que qualquer coisa que ouvi em meses. Depois disso, nada. Por um tempo, sem chamadas, sem perguntas. Apenas silêncio, como se o mundo tivesse entrado em buffering. Imaginei que ou tudo estava a acontecer nos bastidores, ou nada. E ambos eram igualmente aterrorizantes. E depois tudo se moveu de uma vez. As acusações da Elisa, fraude eletrônica, roubo de identidade, fraude empresarial, violações de import-export e ser a irmã mais necessitada do mundo. Ok, adicionei essa última na minha cabeça. Ela declarou-se culpada, obviamente. 2 anos de liberdade condicional, uma multa do tamanho de um carro novo, sem licença de negócio até a meia-idade. As acusações dos meus pais, conspiração, cumplicidade. Fingindo que eram demasiado ingênuos para saber o que era uma burla, declararam-se culpados. Sentença suspensa, serviço comunitário, multas. Os nomes deles no registro público, sem esconder. Já não eram só os meus pais. Não fui à audiência. Não precisava de ver a Elisa a chorar num cardigan bege, enquanto a minha mãe lhe apertava a mão como se ela fosse a julgada por ser um gênio incompreendido. Mas li a transcrição. O meu nome foi mencionado 12 vezes, sem desculpas nenhuma. Depois, porque a vida aparentemente ainda tinha piadas para contar, pediram para nos encontrarmos. Não a Elisa desta vez, só os dois. Uma conversa de paz sobre café queimado. Escolheram um café perto do tribunal. Apareci 10 minutos atrasada e pedi o pastel mais caro do menu, só para marcar posição. Já estavam sentados. A minha mãe parecia estar a tentar descobrir que expressão me faria sentir culpada mais depressa. Não me sentei logo. Não sabíamos que ela usou o teu nome, disse ela. Também não perguntaram. Ela disse que era só para envios. Simulation. Porque é assim que a fraude funciona. Envias para algum lugar novo e esperas que ninguém pergunte. O meu pai pigarreou, sempre o seu movimento favorito quando a lógica acaba. Achamos que era só temporário. Ela disse que não te importarias. Ela também disse que eu abriria o pacote, lembras-te? Afinal, ela diz muitas coisas. Não pensamos que chegaria tão longe. Queres dizer, não pensaram que seriam apanhados? Ficaram os dois em silêncio. Depois a minha mãe foi a jugular. Sempre foste mais forte, Rita. Não tens filhos. Não tens ninguém a depender de ti. Achamos que recuperarias. E ali estava a justificação. Polida. Praticada. Como se a tivessem dito um ao outro 100 vezes. Ofereceram-me, disse, porque ninguém mais depende de mim, porque decidiram que a minha vida era mais fácil de perder.
Não foi isso que quisemos dizer. Foi exatamente isso que quiseram dizer. Já não estava zangada, apenas farta. Levantei-me. O meu café ainda estava meio cheio. Não o levei comigo. Espero que desfrutem do serviço comunitário, disse. Talvez finalmente aprendam o que é trabalho a sério. Nessa noite bloqueei-os. Apaguei todos os contactos. Limpei todos os backups. Removi os nomes deles de tudo o que ainda tinha um número de emergência listado. Sumidos. Não por despeito, apenas por necessidade. Já não tem acesso a mim, nem a versão que inventaram. Na manhã seguinte, o João trouxe-me café. Sentamo-nos na cozinha, sol tranquilo a entrar como se nos pertencesse. Estás bem? Perguntou. Bebi um gole. Acabei. Ele não perguntou com quê. Não precisava. O que achas? Fui longe demais ou não o suficiente? Deixa um comentário. Subscreve. E não esqueças de ativar o sino.